nascem as pesquisas. PPG com o FJF. Esse é mais um episódio da série Como Nascem as Pesquisas. Meu nome é Gabriela Calazans e eu estou com Larissa Natalino. Juntas vamos contar a história das nossas pesquisas, nossas motivações e por que no mestrado nos dedicamos a articular o campo da comunicação com os estudos de gênero. Larissa, conta pra gente, como nasceu sua pesquisa? Quais são suas motivações? Olá, Gabriela e amigos ouvintes. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Me chamo Larissa Rodrigues Natalino. Estou no meu primeiro ano de mestrado aqui no PPG-Com da UFJF. E bem, para começar, eu vou explicar brevemente a minha pesquisa. Até o momento, ela tem o título de A Lógica Transmídia das Hashtags Feministas, da luta social à produção midiática. Essa minha pesquisa, então, ela foca na análise das hashtags feministas, como o Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto, que circularam em 2015, e de 2016, Agora Que São Elas e Bela Recatada e do Lar. Eu pretendo estudar a atuação das hashtags como um espaço midiático de representação social feminina que tantas vezes é negado às mulheres, ou então é apresentado de uma forma pejorativa, discriminatória, machista. Quanto à inspiração para minha pesquisa, eu acredito que ela nasceu quando eu era criança ainda, porque desde muito nova eu percebi que apenas por eu ser menina, diversos comportamentos e características eram cobrados de mim. Então, dentro de casa, na família, eu ouvia coisas como coloca um batonzinho, fecha a perna, se comporte como uma mocinha, enquanto eu via nos meninos que eram da minha convivência que não existia a mesma cobrança com eles e que eles eram tratados como desbravadores, corajosos. E aí, quando a gente olha para a mídia, as coisas não melhoravam, né? Nos filmes, desenhos e até comerciais que a gente assistia na televisão, as mulheres nunca eram associadas com traços femininos de poder, independência e coragem. Então, desde pequena, eu já sentia que tinha alguma coisa errada nisso. Eu não sabia muito bem o que era, mas me incomodava. Eu queria ser poderosa, eu gostava de ser menina, mas eu gostava também daquelas características que eram associadas aos meninos. E quando eu conheci o feminismo, que eu soube nomear aquele sentimento que eu já sentia desde sempre, que era um sentimento de injustiça, na maneira que nós, meninas e mulheres, somos tratadas e representadas na mídia. Então a minha vida seguiu, chegou aquele momento, de decidir qual faculdade que eu ia fazer, e eu acabei optando por publicidade, porque eu me interessava muito pelo processo criativo que envolvia publicidade. Ao mesmo tempo que alguns comerciais, algumas propagandas me incomodavam, e eu tinha um pouco aquele senso de vou tentar mudar o sistema por dentro, sabe? E dentro da faculdade eu me deparei com muitas pessoas que tinham esse pensamento mais tradicional, machista, e acabou gerando algumas frustrações em mim, me deixou um pouco desanimada com o curso. Mas então eu conheci uma professora que me inspirou muito, que é a Sônia Xavier, que foi com ela que eu fiz a minha primeira iniciação científica. Na minha iniciação científica eu percebi que a área de comunicação ela era muito levada a sério, e ela era uma ciência que poderia também criticar a publicidade, assim como várias dinâmicas sociais do mundo que a gente vive, também tentando transformar esse mundo para melhor. Então, desde a minha primeira pesquisa na iniciação científica, eu tenho estudado sobre as questões de gênero na comunicação. E no meu TCC não foi diferente, eu decidi realizar uma linha do tempo da presença da mulher na publicidade. Então, eu peguei desde o início da publicidade do Brasil até 2015 e vi como essa mulher é representada. E a partir dessa linha do tempo eu vi que o problema estava tão enraizado que por isso muitas vezes ele era naturalizado. Mais uma vez eu senti um pouco de incômodo de como a mulher vem sendo representada na mídia, mas ao mesmo tempo houve uma esperança, porque na minha pesquisa eu percebi no fim dela que existia o femvertising, que era uma tendência de uma prática publicitária que utilizava de discursos de empoderamento feminino a fim de vender. Quando eu concluí a graduação, a minha ideia, então, para o mestrado,
era continuar estudando as novas dinâmicas de representação midiática para as mulheres, de uma forma um pouco mais positiva, já que durante toda a minha trajetória pessoal e acadêmica eu tinha percebido o lado ruim da coisa. Mas, de certa forma, eu enxerguei aquela luz no fim do túnel. E foi com essa ideia que eu vim para o mestrado da UFJF. Porém, ao entrar no mestrado, conhecendo meus professores, o meu orientador Carlos Pernissa Júnior, ele trabalha muito com a ideia de transmídia. Então, me interessou muito ver se existia algum tipo de ativismo feminista transmídia. E foi a partir desse primeiro estudo, esse estudo preliminar, que eu me deparei com as hashtags, que elas atuavam de diversas formas dentro das mídias e fora delas, e é uma nova forma de fazer ativismo. Por isso despertou a minha curiosidade, a minha vontade de estudar sobre essa temática que me é tão querida e, ao mesmo tempo, também trazer novas contribuições para os estudos de feminismo e os estudos de comunicação. Qual a importância social da sua pesquisa? Bem, eu acredito que toda pesquisa deve se preocupar em trazer uma contribuição social, Principalmente aquelas pesquisas que estão na área das ciências humanas, das ciências sociais, que buscam compreender fenômenos da sociedade, elas têm que buscar trazer uma contribuição que vá além da academia, que chegue à sociedade. E a minha pesquisa, eu acredito que pelo contexto que a gente está inserido na política do Brasil atual, o feminismo ele tem sido alvo de muitas críticas, muita resistência. Então, esse tipo de pesquisa ela acaba por confirmar e trazer mais seriedade, uma seriedade científica ao movimento feminista. E também eu acho importante que essas discussões acadêmicas busquem compreender os fenômenos sociais, para que o movimento feminista possa, então, ser embasado e possa acontecer de uma forma mais igualitária para todos. Apesar dos meus objetos serem hashtags que circularam principalmente nos anos de 2015 e de 2016, então o objeto que eu estou estudando ele já se concluiu, pode-se dizer dessa forma, eu acho que é muito interessante a gente estudar coisas que já passaram, fenômenos que já passaram, porque assim a gente consegue compreender como eles aconteceram de uma forma completa. E é muito difícil, às vezes, a gente analisar enquanto a gente ainda está vivendo naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, as hashtags feministas, eu vejo elas como uma forma de um novo tipo de ativismo, que vem acontecendo até hoje. As eleições aqui no Brasil contaram muito com as mídias sociais, então diversos tipos de manifestações, resistência têm acontecido nas redes sociais. E é muito interessante também quando a gente considera a lógica transmídia dessas hashtags, então que elas circularam entre diversos meios e também se transpuseram para as manifestações sociais. Então não só elas transitaram entre Twitter, Facebook, YouTube, televisão, mas algumas viraram livros, viraram publicidades, campanhas. E esse tipo de estudo, então, ele é muito importante de uma certa forma para a gente compreender a sociedade que a gente vive, esse momento novo, de uma nova forma de fazer ativismo. E eu também espero que a partir da minha pesquisa seja possível a gente traçar novos caminhos para a atuação do movimento feminista, junto com as mídias sociais ou não. A gente fica por aqui com mais um episódio do podcast Como Nascem as Pesquisas. Para você conhecer melhor o trabalho do nosso programa de pós-graduação, entre no site ufjf.br/ppgcom ou na nossa página do Facebook, facebook.com/ppgcom.ufjf. Até breve! Como nascem as pesquisas? PPG com UFJF.